tentando adquirir mais conhecimento, né? E o Grupo GEPOV, eu até parabenizo o grupo pela iniciativa e pelas palestras que ao longo desse mês, né, todo, que nós tivemos palestras de excelente qualidade. Semana passada adorei a palestra do Ivan, a palestra do Luiz, sobre morada nova específico, e agradeço e vamos lá com o pessoal para a gente ter mais conhecimento em relação a essa questão da adaptabilidade. Como escolher os animais em relação à adaptabilidade. Então, esse é o foco da nossa conversa aqui de hoje, né? Que eu coloquei como título, escolha de animais mais adaptados como uma forma de melhorar a eficiência produtiva na ovinocultura. Eu linkei aqui alguns pontos para atrair os alunos, para ficar até o final, os interessados, né, que estão aqui hoje, para ficarem até o final, e eu estou linkando aqui os principais pontos que vamos abordar, sobre a adaptabilidade, o conceito de adaptabilidade que a gente vai construir juntos, a importância de avaliar a adaptabilidade dos animais, e isso vai ser cada vez mais importante, cada vez isso vai ter um peso maior, o histórico sobre as avaliações adaptativas no Brasil, como é que a gente trouxe os animais para cá, como é que a gente escolheu os animais que melhor conseguiam produzir nas nossas condições, e como é que a gente vai aprimorando cada vez mais a seleção para animais produtivos e animais adaptados também, que não pode ser agora mais tão distintos, né? Temos que caminhar juntos. E como principal ponto, quais são as características? O que é que eu devo olhar? Quais são as características que eu devo observar nos animais para poder selecioná-lo ou colocá-lo, né, nos programas de melhoramento, para poder ser um animal que vai desempenhar melhor, que vai ter um melhor desempenho nas minhas condições, nas nossas condições de manejo. Então, de início, eu quero chamar bastante a atenção de todos que estão aqui vendo a nossa palestra, sobre a importância do novo profissional nas ciências agrárias, né? Eu sempre foco zootecnia por ser zootecnista, mas como ciências agrárias como um todo, todos envolvidos na produção de alimentos. Então, nós temos um papel fundamental na alimentação da nova população que vai vir aí, a gente tem uma projeção para 2050 de 9,7 bilhões de pessoas, né? E isso são pessoas que terão que ser alimentadas e vão ter uma exigência de alimentação diferenciada, uns vão ter preferência por produtos carnes, agora está na moda o ovo. Então, é uma população que está com exigência nutricional e que nós que vamos produzir esses alimentos, né? Mas a produção de alimento do futuro, ela vai ter um grande problema, que é a questão territorial, né? Nosso planeta Terra, ele está com todas essas questões climáticas que vem afetando a nossa vida como humano, mas também está afetando a produção de alimento, está afetando a vida dos animais, está afetando a produção em si e ao chegar os alimentos na mesa do consumidor. Então, o novo cenário de produzir alimento é diferente dos cenários anteriores, que era exploração, exploração, exploração da terra. Atualmente, não. Nós temos uma questão ambiental, pela essa questão da temperatura elevada da terra, e também pelos recursos que estão sendo cada vez mais esgotados, né? Então, o cenário hoje, de você, aluno, que está se qualificando, né, hoje, numa terça-feira à noite, querendo ter mais conhecimentos, o nosso cenário, o cenário que vocês vão ter para produzir alimento agora e nos próximos 50 anos vai ser com dificuldades voltadas para as questões ambientais e os desgastes dos recursos naturais. Então, isso nós temos que ter bastante concretizado, que nós vamos ter essa dificuldade e que nós vamos ter que conseguir atingir o máximo enfrentando esses desafios, né? Então, um bom profissional vai ser aquele que vai conseguir resolver. Vai ser aquele que aquela zootecnia de precisão que hoje em dia é tanto falado, né? A eficiência zootécnica dos sistemas de produção. E dentro de todo esse conjunto também está a escolha de animais mais adequados para os sistemas de criação. E vai ser nosso foco hoje, né? Nós vamos focar esse desafio falando nas questões adaptativas dos animais nesse novo cenário.
Então, vendo que a forma de produzir de anos passados, né, a gente tem um cenário onde a agricultura ela mais que triplicou a produção de alimentos, mas que a produção desses alimentos ela foi feita, né, com invasão de grandes áreas, extensão territorial, necessidade de grande extensão territorial, um melhoramento genético mais eficiente, né, digamos assim, a mecanização, boas práticas de produção. Então, para eu conseguir triplicar a produção de alimentos, eu precisei de muito mais terra, de muito mais recursos de mecanização, e isso causou uns desgastes e incertezas na produção de alimento futuro. Então, daqui para frente, nós temos uma limitação, e a gente vai ter uma população crescente. Então, nós temos aí 2 desafios. Muita gente precisando de alimentação e menos áreas agricultáveis. Menos áreas com possibilidade de exercer a agricultura, porque já estão esgotadas, né? Os recursos naturais e as incertezas que vêm para as gerações futuras. Então, qual será o nosso futuro? Como será o nosso futuro? Nós vamos ter que abrir formas de produzir alimentos que não seja somente extrativista, né? Exploração. Nós temos também que ver a questão da sustentabilidade. E eu vi umas palestras que o pessoal falava assim, hoje se fala muito de sustentabilidade, mas se não tiver sustentabilidade, com pouco tempo, os sistemas não vão conseguir se sustentar, não vão conseguir renovar e produzir, e aí a gente vai ter problemas na alimentação, né, mundial. Então, com esse cenário, nós temos vários países do hemisfério norte que já têm a máxima, uma eficiência produtiva muito boa. Então, os olhares vão ser voltados mais para os países do hemisfério sul, que tem que ainda precisa de uma grande quantidade de hectare para produzir o leite, para produzir a carne. E aí o Brasil entra nesse cenário como uma grande possibilidade de incrementar, né, a produção, como já é um país muito forte. Boa parte do nosso PIB depende aí da agricultura e da pecuária. Então, o Brasil ainda vai continuar a produzir e a ser excelência, né, digamos assim, como muitos países da América do Sul. No entanto, nós precisamos de ter aquela eficiência muito maior. Não vai ser mais de uma forma muito extensiva de trabalhar os animais. Vai ser uma forma muito mais intensiva. Nós vamos ter que ver muito mais a interação solo, planta, animal e todos esses fatores que fazem com que a gente consiga produzir mais com menor custo. Que esse é o lema, né, da produção, da zootecnia em si, produzir mais com menor custo. Então, hoje nós vamos ver aqui como é que a gente pode escolher animais mais adaptados para ajudar ou para auxiliar nessa eficiência zootécnica. Então, a palavra da vez é sustentabilidade. A sustentabilidade nada mais é do que a capacidade de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades da geração futura. Então, sempre a gente vai ter que, já tem alguns anos que a gente fala da sustentabilidade, mas os sistemas de produção serão cada vez mais procurando conseguir produzir mais e que não desgaste tanta terra, que eu consiga ser de uma forma mais sustentável, né? Ecologicamente correto, socialmente justo, economicamente viável, que são os pilares da sustentabilidade. Então, dentro desse cenário, a gente fica aqui na parte dos animais, na escolha dos animais. Tem animais que eles vão precisar muito mais de um ambiente ou de melhoramento ambiental para poder produzir. E aí fica aquela questão, até quando a gente tem que modificar o ambiente para animais menos adaptados, trazendo animais de fora, trazendo animais que foram desenvolvidos em um ambiente totalmente diferente de vegetação, de clima, do nosso ambiente aqui, do nosso ambiente que vamos manejar os animais, ou será que compensa mais a gente começar a olhar ou selecionar animais que têm uma melhor capacidade adaptativa? Isso voltado nesse cenário da sustentabilidade. Então, essa é uma questão que a gente tem que ponderar, que o produtor tem que ponderar, né? Até onde compensa modificar o ambiente, até onde a gente tem que entrar com animais mais adaptados, porque muitas vezes se entende que animais mais adaptados podem produzir menos, mas ao longo da nossa
da nossa conversa aqui de hoje, a gente vai desmistificar alguns preconceitos, né, na seleção de animais mais adaptados. Então, fica esse primeiro slide que eu quero que fique na cabeça. O que é que eu vou... qual vai ser a minha preferência? Fazer um manejo ambiental com instalação de resfriadores, de evaporadores, de formas com que eu faça com que os animais fiquem mais próximos do seu ambiente de origem, ou a gente começar a trabalhar o melhoramento genético de animais adaptados às nossas condições climáticas. Eu falo de raças nativas, mas pode ser cruzamento também. A gente pode fazer cruzamentos e direcionar também, incluir a seleção de características, né? Escolher animais que apresentem características relacionadas com a adaptação. E hoje a gente vai conhecer meio que isso, né? Quais são essas características? Então, um desafio que a gente tem é melhorar a produção sem comprometer a adaptação ao ambiente. Então, nós temos que tentar manter o máximo a eficiência e a produção de animais, até onde eles conseguem, naquele ambiente, no nosso ambiente aqui, quando a gente está manejando, né? A gente tem diferentes condições de ambiente, mas eu vou focar muito nas nossas condições de semiárido, de ambiente quente, de região tropical, porque é mais a nossa realidade. Então, qual o animal que devemos escolher? Qual o melhor animal, né? Nós temos vários tipos de animais, aqui vamos falar de ovinos, né? Como que a gente poderia escolher os animais para os sistemas de criação? E aí depende de cada sistema de criação, cada produtor, cada manejo, cada realidade da fazenda tem uma condição que pode, né, favorecer a uma raça ou outra raça. Mas nós temos um leque de raças que podem ser disponíveis, até mesmo os cruzamentos, né, que a gente pode também utilizar e que é utilizado na bovinocultura para poder ter animais que produzam mais carne, que produzam mais leite. Então, nós temos aqui, vamos conhecer algumas características que podem nos indicar que um animal é mais adaptado, que apresenta características que pode conviver melhor naquela condição de ambiente. E aí, esse será nosso tema de hoje, a nossa abordagem de hoje. Vamos conhecer cada uma dessas características, né? E, afinal, o que é adaptabilidade? Eu quero um animal mais adaptado, mas adaptabilidade, o que é? Se eu entender o seu conceito, eu vou entender, observar os animais e escolher aquela característica que é mais favorável para a escolha, né, de animais mais adaptados, né? Aquela velha questão de interação genótipo-ambiente. Então, vamos primeiro para o conceito de adaptabilidade. A adaptabilidade, a gente encontra vários conceitos, mas esse, para mim, diz tudo e é a partir dele que a gente consegue escolher animais, ou é a partir dele que a gente conseguiu avançar mais em relação da avaliação adaptativa dos animais. Então, a adaptabilidade, segundo o Britt, é o resultado da ação conjunta de características morfológicas, anatômicas, fisiológicas, bioquímicas e comportamentais, a fim de promover o bem-estar e favorecer a sobrevivência de um organismo em um ambiente específico. Então, a adaptabilidade leva em consideração um conjunto de características. Eu vou só reforçar aqui: morfológicas, anatômicas, fisiológicas, bioquímicas e comportamentais. Então, se a adaptabilidade leva em consideração esse conjunto de características, nós, ao escolher os animais, a gente tem que ter essa ciência, né? A gente tem que ter conhecimento de que não é só uma temperatura retal que vai dizer qual animal mais adaptado. Leva em consideração um conjunto de outras características, né? E nós vamos abordar de forma mais detalhada. Sempre reiterando que a adaptação é aquele ambiente onde o animal vai ser manejado, né? Nós temos diferentes condições ambientais no nosso Brasil. E eu vou puxar muita sardinha para a nossa condição semiárida e falar muito dos custos ou de animais que sejam adaptados a regiões quentes, porque o cenário que a gente vai ter futuro é que até regiões do hemisfério norte vão sofrer com essa elevação da temperatura global, né, do nosso planeta. Então, cada vez mais já está presente a elevação dessa temperatura do globo, do planeta, vem trazendo prejuízo para o hemisfério norte,
e para o hemisfério sul, como a gente já vem lidando sempre com elevados níveis de radiação. Então, o estresse ou a perda na produção pelo estresse, pelo calor, está sendo muito mais visto do que, muito mais discutido, muito mais abordado do que o estresse que vem pelo frio. Então, nós vamos focar bem mais nas questões de estresse pelo calor. Mas se alguém tiver alguma dúvida em relação a alguma forma de escolher animais para o frio, a gente também pode discutir sobre o frio. Mas vamos focar aqui no que mais nos interessa. Quero que vocês terminem a nossa conversa vendo os animais e conseguindo observar quais apresentam as características que sejam ideais para o sistema de criação que vocês trabalham, o que vocês convivem, né? Então, já que o conceito de adaptação lá, segundo o Briggs, leva em consideração alterações morfológicas, anatômicas, fisiológicas, nós colocamos aqui que essa avaliação adaptativa, ela deve levar em consideração tanto avaliações diretas como avaliações indiretas, né? Nós temos, os animais, eles têm um processo de termorregulação para poder conviver com o ambiente, tem alterações do comportamento, existem alguns indicadores de estresse térmico que podem alertar ao produtor, ou podem alertar quem estiver manejando os animais, né, para poder interferir. Mas também animais que estão conseguindo uma boa produtividade, uma boa rusticidade, uma eficiência reprodutiva, que tem uma resistência àquele ambiente, isso tudo também é referente à adaptação daquele animal àquelas condições onde ele está inserido. Então, vamos lá. Primeiro ponto para a gente entender a adaptação, o estresse, é esse gráfico. Esse gráfico, ele diz muito sobre os processos que envolvem troca de calor entre o animal e o ambiente. A gente está falando aqui de ovinos, né? São animais homeotérmicos, ou seja, a temperatura interna, a temperatura que os órgãos funcionam, eles têm que ter uma temperatura ok e ela não pode variar muito. Se variar muito, o animal pode chegar à falência. Tanto seja pelo excesso, né, uma temperatura mais elevada, como pela perda de calor e por uma temperatura mais baixa. Então, os animais homeotérmicos, eles tendem a manter a temperatura, a gente diz temperatura retal, mas é a temperatura interna. Temperatura retal é a forma que a gente mensura a temperatura interna. Então, eles tendem a manter a sua temperatura interna nessa linha aqui, estável, para poder sobreviver. Então, existe uma zona chamada de zona de termoneutralidade, onde os animais encontram o máximo do seu conforto térmico. Essa zona de conforto térmico, ela está mais clarinha aqui. Nessa condição, o animal, ele não está reagindo com o ambiente. Ele não está ganhando calor do ambiente, ele não está perdendo calor com o ambiente, ele não está nem preocupado. Ele está como se eu estou aqui, não estou termorregulando. Estou de boa no ambiente adequado, vestido bem. Vocês aí, talvez. O que não acontece no horário mais quente do dia, onde a gente vai ter uma temperatura mais alta, dependendo da região, né? Aqui em Mossoró, meio-dia a temperatura começa a ser mais alta, mas a minha temperatura interna, a minha temperatura corporal tende a manter a mesma. Ela não vai acompanhar a temperatura do ambiente. Mas a partir de um ponto, ou a partir de uma temperatura que acima dela eu vou começar a acionar alguns mecanismos. Eu vou começar a suar, eu vou começar a aumentar minha frequência respiratória, eu vou ficar com as veias mais dilatadas para poder perder mais calor para o ambiente. Então, existem alguns mecanismos que eu vou acionar e que isso vai gerar gasto de energia. Então, quando a gente fala de produção de alimento, o que a gente quer é que aquele cálculo de alimento, aquela alimentação, aquela dieta que a gente está batendo, que os animais consumam, que ela seja convertida em produção, né? Na produção de leite, na produção de peso, de ovos, dependendo da espécie. Mas chega um limite, chega uma temperatura da qual aquela energia do alimento que ele está consumindo começa a ser utilizada nos processos de termorregulação. Seja pelo frio, seja pelo calor, dependendo da condição no qual os animais estão. Até que chega um ponto aqui, quando a gente sai dessa parte mais escura, que o animal ele não consegue mais manter a temperatura corporal dele estável, começa a subir ou começa a cair. E isso prejudica o funcionamento dos órgãos.
até chegar à falência, né? O animal entra num quadro de hipertermia ou hipotermia, dependendo da temperatura do ambiente, se for muito alta ou se for muito baixa. Então, quando a gente trabalha com animais mais adaptados, são animais que conseguem, dentro da nossa realidade de temperatura, de amplitude de temperatura durante o dia, ou na maior parte do ano, que ele consiga ficar o mais próximo possível dessa zona de conforto térmico. Ou que ele consiga acionar mecanismos de termorregulação, mas que isso não reflita em perdas produtivas para os animais. Né? Que ele consiga ser eficiente na termorregulação e vai evitar que tenha elevação da sua temperatura, dos seus órgãos, da temperatura corporal. Então, esse é o principal figura para a gente entender como é que acontece a termorregulação nos animais. Entendendo isso aqui, vocês entendendo esses processos, vão entender como é que os animais reagem ao ambiente. Aqui é o equilíbrio, quem entende de física, os animais e o ambiente são dois, o animal é um corpo, né, dentro do ambiente, e ele troca calor no meio onde ele está, e aí ele pode tanto ganhar como ele pode perder calor. Aqui está muito mais bioclimatologia para vocês entenderem que ele está sofrendo no ambiente, ele está ali comendo, mas ele está recebendo radiação, ele está emitindo radiação. Se ele está ofegante, ele está perdendo calor pela evaporação respiratória, ele pode estar suando também. Então, ele é um corpo que está interagindo com o meio, a todo momento. Mesmo estabulado, mesmo com sombra, ele está reagindo com o ambiente, de forma menos agressiva ou de forma mais agressiva, né? O melhoramento ambiental tenta reduzir cada vez mais a carga do ambiente. E na seleção de animais mais adaptados, a gente tenta selecionar animais ou características que nos levem a animais que consigam conviver melhor com as condições do ambiente no qual ele está inserido, no qual ele foi desenvolvido, no qual ele vai ser manejado. Né? Então, as características relacionadas com a adaptação, nós temos características morfológicas, características fisiológicas e características comportamentais. O animal ele vai interagir com o ambiente e ele vai ter respostas, né? Tanto em alterações morfológicas, fisiológicas ou no seu comportamento. E a gente vai observar cada um desses para poder a gente conhecer as características que envolvem o processo de adaptação dos animais ao ambiente. Eu sugiro aqui um artigo para vocês. Quem quiser ler em português, não tem problema, né? Ele é de 2013, mas ele é um artigo muito bom, que fala sobre as tendências metodológicas para avaliação da adaptação ao ambiente tropical. É um artigo excelente leitura. Quem quiser conhecer mais todas essas alterações, pode ter acesso, ele é livre. E é uma leitura que vai completar a nossa discussão de hoje. Então, vamos começar conhecendo as características do pelame. Então, olhando o pelame dos animais ou avaliando as características do pelame dos animais, a gente pode conseguir selecionar tipos mais adaptados e isso pode até interferir na produção de hormônios relacionados com o estresse térmico. Isso pode estar relacionado com a maior sudação dos animais. Isso pode estar relacionado com a adaptação dos animais. Então, uma característica muito importante que a gente deve observar são as características de pelame. Né? São características morfológicas que estão relacionadas com o processo de adaptação. Dependendo do ambiente que o animal esteja inserido, as características de pelame, a capa de pelame vai ser diferente. Né? Os animais eles não têm como colocar uma roupa para se proteger do ambiente. Eles vão fazer trocas de pelo, eles vão fazer mudas, ou eles vão apresentar as características de pelame, a sua vestimenta para proteger de elevada radiação, de frio extremo. Então, é uma característica que nós devemos observar. Eu fiz esse esqueminha aqui para vocês, eu acho ele bem didático. Ele explica bem como é que acontece as características do pelame e a dissipação de calor, né? Uma das características que a gente observa nos animais é o comprimento do pelo. O comprimento do pelo ele já é muito estudado, né? Que animais que têm pelos mais compridos, o calor que está lá dentro do animal, doido para sair, porque ele está no ambiente quente, reforçando que eu estou sempre focando no ambiente mais quente. E aí vocês invertem e botam para o ambiente mais frio, mas vamos aqui focar no animais adaptados às nossas condições. Então, os animais que apresentam pelo mais longo, eu vou passar aqui, ó. Eles têm o calor, essa bolinha é o calor que está dentro do animal e ele vai ser dissipado para o ambiente. O animal está com excesso de calor
Ele está com tanto calor, é como a gente querendo tomar banho, ele está querendo botar para fora, ele vai ter uma vasodilatação, ele vai querer levar esse calor interno, esse excesso de energia interna para fora do corpo dele. Porque se ele não conseguir fazer isso de forma eficiente, ele vai chegar naquele quadro de hipertermia e os órgãos dele vão estar sob uma temperatura muito elevada e não vão estar conseguindo funcionar de forma adequada para manter a vida do animal. Então, se o pelo for muito comprido, o calor ele vai percorrer um longo caminho até que saia do corpo do animal. O contrário, se os animais tiverem um pelo mais curto, rapidamente ele consegue o calor sair de dentro para fora, para o ambiente. Agora vamos ver outra característica também muito interessante, que é o diâmetro do pelo. A gente mede o diâmetro do pelo, a grossura do pelo, que pelos grossos, ele consegue levar junto a ele uma grande quantidade de energia ou de calor. Diferente de pelos finos, ó. Pelos finos, os pelos finos, eles vão levar uma menor quantidade de calor. Então, para nossas condições de semiárido, um pelo mais curto e mais grosso vai conseguir, o animal que tem essa característica, ele vai conseguir dissipar mais calor para o ambiente. E assim ele vai conseguir manter a sua temperatura dentro da normalidade para poder ele funcionar de forma adequada, né? Animais mais adaptados à região com alta incidência de radiação ou de elevada temperatura, eles devem apresentar pelo curto e bem assentado, o diâmetro grosso, né? O diâmetro mais grosso, menor densidade de pelos e menor espessura de pelame, né? Tais características, ela vai favorecer com que o animal dissipe mais calor, tanto por convecção quanto por evaporação cutânea. Outra característica que, além da morfológica, que também é importante a gente ver na escolha dos animais, é a cor da pelagem. Qual a cor da pelagem melhor para os nossos animais serem criados aqui na nossa região? O preto ou o branco? Aqui nesse trabalho, claro que pelagem mais clara vai absorver menos radiação. Mas aqui tem um porém nesse exemplo da vaca holandesa. Porque ela tem a epiderme, quando os animais têm o pelo branco, eles tendem a ter a epiderme daquela região despigmentada. Quando a pele é preta, quando o pelo é preto, a pele daquela região é pigmentada. Então, em regiões de elevada incidência, o gado holandês aqui, nesse exemplo, o preferível é que os animais tenham pelagem preta por causa da pigmentação da pele. Se eles tivessem animal preto e branco, a epiderme pigmentada, o ideal é que os animais apresentassem uma pelagem de cor clara, porque eles absorvem menos calor. É igual a gente. Vai no pingo do meio-dia, no sol, aí em Sobral, que eu sei que também o sol é pesado, com a roupa preta ou com a roupa clara. Né? O preto, as cores escuras, isso é físico, eles tendem a absorver mais radiação. Do mesmo jeito é a pelagem dos animais, é a roupa dos animais. Mas nas vacas holandesas a gente tem esse problema, a gente tem essa particularidade da epiderme despigmentada. Animal insemiado com epiderme despigmentada, problema de pele. Problema de pele, problema de câncer, que vai ser inviável, né, para a seleção e para trabalhar com esses animais. Então, nas vacas holandesas, a gente tem um grande problema da epiderme pigmentada. Por isso que é preferível a prevalência de animais que têm a pelagem predominante negra, porque a epiderme deles é pigmentada. Animais da raça, né, holandês, na nossa região, que tem a pele branca, se a epiderme for despigmentada, eles não são um tipo ideal para ser trabalhado na nossa região. Você vai ter muito trabalho e muito custo com problemas e com dermatites com esses animais. E agora vamos para o Morada Nova, que a gente estava conversando aqui com a professora Aline. Quem é da UVA conhece o rebanho, tem o prazer de conhecer esses animais, que não é toda universidade que tem, um núcleo de conservação, são poucas. E aí, eu vou passar um pouco da minha experiência de campo, né, na ovinocultura, com a raça Morada Nova. Então, nós temos a Morada Nova, a variedade vermelha, que já está inserida, né, no mercado. Tu vai em Morada Nova, de todos os produtores que tem na região, trabalham com a Morada Nova da variedade vermelha. Quando eu comecei a trabalhar com a Morada Nova, eu nem sabia, nem tinha visto a variedade branca. No meu doutorado é que eu tive a possibilidade de trabalhar, eu fui mais afoita, saí um pouco mais, fui na Paraíba, cheguei lá no Quixeramobim, encontrei alguns rebanhos da variedade branca, me encantei com esses animais, que são ditos como menos adaptados, né, por ser da variedade branca.
Então, morada nova da variedade branca é menos adaptada do que a morada nova da variedade vermelha. E isso era constante. Todos os produtores chegaram na área. A gente não trabalha com morada nova branca porque eles são menos adaptados, ele tem problema de pele, porque a epiderme dele, boa parte da epiderme dos animais da pelagem branca, ele é despigmentada, e aí tem os problemas, né, as dermatites. Quando eu cheguei no Uruquê, especificamente, lá no município, acho, ali perto do Quixaramubim, eu encontro um rebanho que trabalha com esses animais de forma, não é nem extensiva, é extrativismo mesmo. Os criadores não davam nada em troca aos animais. Os animais nem iam para a baia no final do dia, eles ficavam soltos e iam para a baia quando a gente ia fazer coleta. E quando a gente chegou nesse rebanho, tinha praticamente 30 fêmeas e 30 fêmeas e 30 machos, era bem proporcional o número de fêmeas e o número de machos. Um rebanho que não tinha escrituração zootécnica, os animais não eram identificados e os animais eram taxados como menos adaptados. E aí eu despertei junto com a professora Débora, da UFESA, vamos estudar e vamos ver o que é que a morada nova branca, variedade branca, não tem, o que é que ele está pecando, qual o problema dele, porque eu estou vendo um animal com potencial. Se eu ligo para o produtor e dizia assim, eu vou aí sexta-feira, ele trazia um animal do campo com esse perfil que vocês estão vendo aí, de score corporal, com essa condição sendo manejada única e exclusivamente de ambiente semiárido, da vegetação que tinha naquela região, claro que era na época de chuvosa, né? Na época seca, os animais já não estavam com essa condição boa, que era março, no mês de março, no período que estava de bastante chuva. Mas mesmo assim, os morada nova vermelho não apresentavam essa mesma característica dos animais da variedade branca. E então a gente começou a estudar o caso morada nova branco, né? O que, que eles não têm, por que, que eles são rejeitados. E aí eu fiz uma cartilha, eu classifiquei os animais, porque dentro da variedade vermelha nós também tínhamos animais que eram descartados. Não era porque era da variedade vermelha que estava livre, não, eles também eram descartados. Os produtores não gostavam dos animais, claro, porque poderia vir animais da cor branca, né, ou com alguma despigmentação de casco, ou com alguma mancha, que aí não pegaria o registro. Então, esse grupo 3 era um grupo de animais que era descartado, esse grupo 1 também era um grupo de animais que era descartado, porque ele era mais escuro, a foto até nem foi muito fiel, eles são bem mais escuros, bem fechadinhos. E aí eles tendiam a rejeitar esses animais, porque eles poderiam dar crias pretas, que também não pegam registro. Então, a gente tem um grupo de animais que passa por um problema em relação a efetivo, né, da raça, e correr risco de extinção. E aí a gente tinha muitas particularidades na seleção desses animais. E a gente tentou, se é em função da adaptação, vamos fazer os testes adaptativos desses animais. E aí a gente seguiu o experimento. O primeiro resultado do trabalho, ele já foi publicado, o segundo está aí para ser publicado ainda esse ano. E nesse trabalho, a gente viu que não tem diferença da variedade branca daquelas 3 cores, né? Do grupo 1, 2 e 3. Então, não tem para que descartar os animais em relação à adaptação. Poderia ser por outros critérios. Mas em relação à capacidade adaptativa de termorregulação, eu medi todos os processos evaporativos que tem de troca de energia entre o animal e o ambiente. Radiação, condução, convecção, evaporação respiratória, evaporação cutânea. Se alguém que tiver interesse de fazer um trabalho para ver a variação adaptativa de alguns animais e precisar de auxílio, né, para conseguir mensurar tudo isso nos animais, eu me coloco à disposição e tem meu contato no final da aula de hoje. Mas continuando. Em relação aos grupos de cores de pelame, que era o meu tratamento, eram as cores de pelagem, né? O grupo 1, 2 e 3, eles não diferiram nada em relação aos processos de termorregulação. Nenhum de todos que eu avaliei. Eu avaliei todos que era possível avaliar nos processos que envolvem troca de calor entre o animal e o ambiente. Mas os 3 eram diferentes da morada nova branca. Só que aí vem um grande resultado desse trabalho. Não é porque a variedade branca é diferente da variedade vermelha que eles eram menos adaptados. Todos os animais conseguiram manter a temperatura retal dentro do limite
normal para a espécie ovina, né? Nenhum tiveram aquele aumento da temperatura retal. Nenhum ficaram com a temperatura retal elevada, com a temperatura interna elevada, a ponto de prejudicar o desenvolvimento ou a sobrevivência dos animais. Então, todos mantiveram a homeostase, que a gente chama. Só que, para isso, os morada nova da variedade vermelha utilizaram alguns mecanismos. O principal foi a frequência respiratória. Os animais da variedade branca, eles utilizaram com mais intensidade a sudação, mas todos mantiveram a sua temperatura, a homeostase, mesmo que utilizando mecanismos diferentes. E vamos olhar dados produtivos. Produtivos eu não conseguia fazer muita coisa em relação à produção desses animais, porque a condição da fazenda não me permitia, né? Os animais que não tinham escrituração zootécnica, não pesavam as crias. Mas o peso dos animais, ao longo dos 7 meses de experimento, eles conseguiram. Eu ia na fazenda de morada nova branca, eu coletava nos animais da variedade vermelha, coletava na variedade branca e via peso de 45 quilos do animal da variedade branca. Então, para mim, isso não caracteriza animais menos adaptados. Sem manejo ambiental, né? Reiterando sempre isso. Eles não tinham melhoramento ambiental, eles não tinham ventiladores, não tinham sistemas que melhorassem os processos evaporativos. Eles estavam soltos no ambiente semiárido, sendo criados nas suas condições naturais, e eles respondiam a essas condições. O que eu consegui ao final do meu experimento, as características de pelame foram diferentes na variedade vermelha e na variedade branca, né? Mas todas as diferenças que eles apresentaram, no final o resultado foi favorável para a homeostase. E isso me respondeu, né? O meu objetivo que eu queria naquele trabalho era a avaliação adaptativa desses grupos. E eu consegui ver que o branco não tinha diferença dos processos de termorregulação em comparação com os vermelhos, em relação a manter a homeostase. Ele tinha diferença no processo que ele utilizava, na característica de pelame, e o vermelho tinha um processo que ele utilizava mais, ele esquentava mais, e ele tinha características de pelame diferentes para poder sobreviver e para poder dissipar o calor para o ambiente e manter a máxima sobrevivência, né? Nem falo tanto de máxima produção para esses animais. Um ponto que a gente viu é que os animais da variedade branca, eles têm, a maioria, a epiderme despigmentada. Mas de todos os animais que eu avaliei, 40, tinha um grupo que já começava a apresentar a epiderme pigmentada, talvez por seleção entre eles mesmos, e aí começaram a apresentar essa epiderme pigmentada. E se o morada nova branco for melhorado para ter uma epiderme pigmentada e a pele clara, né, a branca, é um tipo favorável para a criação da nossa região, porque o branco ele vai absorver menos calor e a epiderme pigmentada vai proteger. No entanto, as características de pelame que foi observada nos animais de pelagem branca era mais para promover a proteção, porque grande parte deles tinha epiderme despigmentada e animais com epiderme despigmentada. Em pleno sertão do Quixadá, não é favorável para ser manejado de forma livre, de forma solta, não era favorável porque os animais poderiam apresentar vários problemas de pele, como a gente também viu. Então, essa foi a diferença, né? Os animais, eles apresentavam a epiderme despigmentada, os animais da variedade branca, e esse era o principal problema da raça, era onde a gente teria que melhorar. São raças variedade branca e a vermelha, que não tem muito melhoramento para características produtivas, né? E outro trabalho aqui, que eu acho muito importante passar para vocês, é que não é tão utópico. O animal deve ter o pelame mais curto, o diâmetro mais grosso. Já tem trabalhos que associam as características de pelame com características reprodutivas, que são bem influenciadas pelo ambiente, né? Então, esse trabalho da Bert Paglia, eu acho ele uma leitura válida para vocês entenderem. É um trabalho que foi conduzido com quase 1000 animais, o N deles era muito grande, e eles avaliavam tanto as características de pelame e o reflexo disso nas características reprodutivas, relacionadas à reprodução. E aqui, no final do resumo, ele diz que o alto valor estimado para a heredabilidade e as correlações genéticas favoráveis entre o diâmetro, idade ao primeiro parto e intervalo entre parto, indicam ser possível selecionar para melhorar conjuntamente a adaptação e o desempenho reprodutivo. Então, selecionar animais
com essas características relacionadas com a adaptação, dava um ganho para o produtor lá. Ou seja, os animais que tinham características como diâmetro e comprimento de pelo era melhor, mais favorável em relação a ganho na reprodução. Outro ponto importante aqui do trabalho, eu puxei aqui que eu achei mais interessante, mas eu recomendo a leitura, a respeito das estimativas, né? O resultado indicam que a seleção praticada para maior diâmetro dos pelos, que constituiria a melhor escolha de tipo de pelame para os animais em ambiente tropical, resultaria em seleção simultânea para a precocidade sexual e menor intervalos entre partes. Olha que maravilha, né? As características de pelame entrando aí para poder promover. Então, não está tão distante, não é mais aquele pensamento, ou eu seleciono um animal adaptado, ou eu seleciono um animal produtivo. A gente consegue ter ganhos, né? Dentro de um grupo genético, pelo menos eu quero trabalhar com esses animais, eu posso fazer uma seleção direcionada para algumas características. E as características de pelame, elas são muito boas, porque ela tem uma resposta, a herdabilidade muito boa. É mais fácil de implantar no meu rebanho. E a gente pode mensurar, a gente pode fazer, mensurar, né? Porque tem características, genes para adaptabilidade, mas é mais difícil, alguns produtores têm acesso a uma avaliação genética dos animais. Uma avaliação das características de pelame seria mais fácil de se realizar. Então, quais são as características de pelame, as características morfológicas que a gente pode observar? Espessura do pelame, comprimento médio dos pelos, diâmetro dos pelos, número de pelos por centímetro quadrado e cor de pelagem. Então, essas são algumas das características que vocês vão observar a partir de agora, na nossa aula de hoje, com a professora Jacinara, as características que eu posso observar nos animais para poder selecionar. E eu já vi que tem um trabalho científico, né, já temos resultado científico que indica até melhorias na reprodução dos animais. E existem muitos outros trabalhos também em relação a hormônios, a homeostase em si. Existem os protocolos, né, de fazer a coleta, mas isso a gente não vai abordar, senão não vai dar tempo. Vamos para as características fisiológicas relacionadas com a adaptação. A gente viu muitas características morfológicas, vamos agora para as fisiológicas, né? Olha que clássico a foto desse animal. As veias bem dilatadas, ovino, que tem uma frequência respiratória que eleva, conseguem chegar a mais de 200 movimentos, né, a respiração por minuto, uma espécie reconhecida por conseguir tal façanha, tal efeito. Então, aqui uma foto clássica de um animal. Aqui a gente estava num dia de coleta e eu achei que representava muito da forma de dissipação de calor dos ovinos. Em relação às avaliações fisiológicas, historicamente, o Brasil não tem animais domésticos, né? Quando a gente foi colonizado, trouxemos nos navios a maioria das espécies domésticas que estão hoje no nosso país. A gente não tinha, nós tínhamos tipos selvagens. E aí, então, quando a gente começou a trabalhar por anos e anos, trazendo animais de fora, trazendo os animais de países como Portugal, Espanha, que tem um clima mais diferente do nosso, né? Muito diferente do nosso. Quando os animais chegavam aqui, a gente começava a testar os animais, os pesquisadores faziam testes de adaptabilidade. Olha a quantidade de testes que eu consegui juntar aqui para vocês, que eram feitos desde 1944. Mas o que eu quero focar, dentro de todos esses testes que eram realizados nos animais, eles focavam em duas características: frequência respiratória e temperatura retal. Então, ele dizia que um animal ele era mais adaptado, mais termotolerante, em função de somente essas duas características, temperatura retal e frequência respiratória. Se o animal tivesse uma baixa temperatura retal e não levasse a frequência respiratória, ele era mais adaptado do que um animal que não tivesse esse mesmo desempenho. Então, todos os testes de adaptabilidade levavam em consideração somente duas características. Aí vamos lembrar aqui no comecinho da aula de hoje que eu falei que a adaptabilidade, ela envolve processos morfológicos, fisiológicos, anatômicos, comportamentais, e reduzir todo esse processo de adaptação a duas características é fracassar na seleção
de animais que somente apresentasse bom desempenho por essas duas, pela observação dessas duas características. Concordam? Então, não vamos observar somente essas duas características. Nós temos vários testes que não foram para frente, e hoje aquele artigo de tendências metodológicas até aborda um pouco sobre eles e sobre as características que nós devemos avaliar para predizer a adaptabilidade dos animais. Porque imagina só, zebuíno nesse caso, ou camelo, animais que conseguem fazer estocagem térmica. A estocagem térmica é realizada por alguns animais, onde eles elevam, eles conseguem, os órgãos dele conseguem sobreviver com uma temperatura um pouco mais alta, e isso, a temperatura interna do animal fica mais próxima da temperatura do ambiente, e aí ele perde menos calor para fora. Porque quente com quente não tem um gradiente muito alto para poder o animal ganhar calor, né? De fora para dentro, no caso, de animais que estão em ambiente quente. Então, a estocagem térmica é uma alternativa, é um mecanismo que é realizado por algumas espécies de deserto, como o camelo, por exemplo. Se você for medir a temperatura retal de um camelo, vai dar muito mais alto. Então, o camelo ele não é adaptado. Aí, né? Por isso que a gente não pode avaliar a adaptabilidade dos animais somente com essas duas características. A partir de hoje, a gente vai ter esse conhecimento, esse discernimento, que a adaptabilidade envolve muito mais outros processos que não só a temperatura retal e a frequência respiratória. Então, vamos ver alguns, né? Frequência respiratória, não é porque eles não são os mais importantes que eles não devem ser vistos. É claro que a frequência respiratória é uma característica que deve ser observada nos animais, né? O animal ele perde calor por evaporação respiratória, isso tem gasto de energia. Quanto mais ele aciona isso, ele pode ter processo de acalose respiratória, isso pode trazer problemas do animal pela essa intensidade de aumentar a frequência respiratória. Quem aqui já fez trabalho de termorregulação com ovino, que vai medir lá, que vai contar a frequência respiratória, vê que eles chegam a 200, dependendo da condição. Aqui na nossa região, pelo menos, a gente encontra animais que elevam a frequência respiratória para níveis muito altos. Em relação à evaporação cutânea, é outro dado muito importante para ser mensurado. A capacidade do animal suar. As duas formas principais que o animal perde calor para o ambiente, animais de ambiente quente, né, que estão inseridos numa região de alta temperatura, é a evaporação respiratória e a evaporação cutânea. Então, esses dois são os principais mecanismos que ele utiliza. Uma evaporação, eu transformar aquela energia em vapor, eu evaporar aquilo ali, tem uma grande quantidade de energia envolvida que eu levo quando eu evaporo, né? Quando ocorre a evaporação. Então, os processos evaporativos, eles têm um sucesso muito bom para poder perder calor, para poder dissipar calor. Animais que não conseguem, por exemplo, suar, eles têm um prejuízo em relação à criação em ambiente quente. A gente tem que rever aí o ambiente, porque seria a forma mais eficiente, né? Tanto a evaporação respiratória como a evaporação cutânea. A temperatura da epiderme dos animais também pode dizer sobre o gradiente de perda de calor. Então, medir a temperatura da pele do animal, escolher animais com epiderme mais clara, também tá ligado nesse ponto aqui também, porque as epidermes mais claras, a pelagem mais clara vai ter menos absorção de calor, o animal vai esquentar menos. Se ele esquenta menos, ele está dizendo para o cérebro dele que não precisa acionar tanto a evaporação cutânea nem a evaporação respiratória. Então, aqui são alguns processos imediatos de resposta do animal ao ambiente. Então, o animal que está naquela condição de estresse, imediatamente ele vai acionar esses mecanismos, e se ele falhar, uma indicação de que ele falhou é o aumento da temperatura retal, da temperatura corpórea. Então, é uma resposta imediata, né? Os animais conseguir essa resposta imediata diz muito da capacidade adaptativa daqueles animais. Mas a gente tem um problema em relação a medir a evaporação cutânea. Não sei se vocês já tentaram algumas formas de medir a evaporação cutânea, mas é uma metodologia que ainda precisa evoluir muito. Quem tiver conhecimento com alguém da área de materiais, que queira inventar um equipamento que seja mais preciso. Então, nós temos aqui alguma forma de sudação, né, que não leva em consideração a resistência dos pelos.
Nós temos aqui esse bem que a gente chama para medir evaporação cutânea, que é muito caro, é utilizado mais para bovino, o pessoal dos Estados Unidos desenvolveram essa forma. E esse aqui do lado, com essa mãozinha aqui, sou eu tentando adaptar uma metodologia que foi desenvolvida por Silva. Eu tentei adaptar com alguns recursos que a gente tinha, utilizando a sílica, e aí nós conseguimos com a equação e com esse aparato, né, não é tão tecnológico, mas funcionou para nos dizer o quanto que os animais suavam, dos animais que a gente estava testando, qual era a capacidade deles suar, levando em consideração os pelos, a resistência do pelame e tudo. Então, aqui é um trabalho que eu queria mostrar para vocês, que mostra a interação entre as características de pelame também e a capacidade de resposta imediata, como a frequência respiratória, a sudação e a elevação da temperatura retal de animais que têm características de pelame menos favoráveis para a criação em ambiente quente, né? Aqui, no título mesmo diz, né? Em heat tolerância. Então, os animais que tiveram a pelagem pelos mais longos, aquela pele mais escura e mais grossa, a espessura de pelame mais grossa, elas tiveram mais dificuldade de dissipar calor. E os animais que apresentavam lã eram menos adaptados a essas condições. Em relação nós agora discutimos bastante as relações imediatas do animal. Você chegou ali de 7 horas da manhã, a evaporação cutânea pode ser uma. Se você medir de meio-dia, pode ser outra. A frequência respiratória vai dar um valor, dependendo do sol, dependendo do horário do dia. Então, a resposta muito imediata do animal àquela condição que ele está sujeita naquele momento que a gente está coletando. Mas existem outras características que eu coloquei até aqui como respostas tardias, que eu acho que ela está mais ligada com o processo adaptativo dos animais. Você vai coletar naquele dia, mas a resposta daquela coleta é como hormônios do estresse, né? Do estresse não. Hormônios termogênicos, né? Como o T3 e o T4, que a gente já relaciona muito com a termotolerância, com a produção de calor dos animais. Se a gente for ao campo e medir hoje, aquele resultado daquele exame quer dizer de condições do que o animal vem passando nos últimos 90 dias, que é a vida útil daquele hormônio, quando ele é liberado no corpo do animal. Então, eu digo que essas características tardias, elas estão mais relacionadas com o processo adaptativo que o animal vem sofrendo ao longo do seu manejo com o ambiente, né? Da sua lida com o ambiente no qual ele está. Vai ter diferenças em relação à estação do ano, se é mais chuvosa, se tem mais nuvem, menor radiação, se é a época do ano mais quente, mas ela não vai ter uma resposta imediata. Não é porque eu vou coletar de meio-dia que ela vai ter uma diferença se eu coletar de 7 horas da manhã. Então, são características que estão relacionadas com a homeostase do animal, que é o hemograma completo. Animais que elevam por muito tempo a frequência respiratória, elas podem dar interferência em alguns parâmetros do hemograma. As dosagens hormonais também já são bem usuais, né? Dosar T3 e T4 e o cortisol. Alguns dizem que cortisol não seria tanto um hormônio relacionado com a adaptabilidade, sim, o hormônio do estresse, né? Pode ser o estresse pelo manejo do criador, pode ser um estresse de uma condição que o animal está vivendo que não seja direcionado ao estresse do ambiente térmico. O T3 e o T4 não. A gente já consegue ver relações dele em relação às condições de estresse térmico, né? Porque eles produzem calor. A presença do T3 e do T4 dentro do corpo do animal é uma fonte adicional de calor. O animal, para poder sobreviver, ele vai tentar reduzir o consumo de alimento, vai tentar reduzir a produção desses hormônios, porque é uma fonte a menos de energia de calor para eles. Se esses hormônios produzem muito calor, principalmente o T3 aí, chama atenção para ele, que ele tem um poder termogênico 3 vezes maior do que o T4, a tiroxina e a triiodotironina, então eles estão sendo bem relacionados com a questão do estresse térmico. Animais que estão sob condições de estresse térmico tendem a reduzir a secreção desses hormônios. E outros parâmetros bioquímicos também estão sendo usados, né, para ver a homeostase dos animais. Porque muitas vezes o animal menos adaptado não está comendo, tem uma redução no consumo de alimento, tem um aumento da temperatura dos órgãos, que vai funcionar de forma não adequada e que vai ter alguma alteração em função dessa condição que ele está inserido. Então, dentro
de todas essas respostas imediatas, a gente também avalia essas respostas tardias. Talvez para o produtor seja mais complicado fazer essas mensurações, mas nós, como técnicos, temos que entender que eles são fundamentais também, ou eles podem nos dar uma resposta muito boa da adaptabilidade ou da capacidade adaptativa desses animais. Esse trabalho aqui foi publicado, não tem aqui, mas eu acho que ele é de 2016, e ele vê essa relação entre pelame, as características de pelame e a secreção de hormônio T3 e T4. E ele conclui isso que eu acabei de falar para vocês. Animais que apresentavam características, a gente chama de marcadores fenotípicos, essas características de pelame. Animais que apresentam essas características de pelame menos favorável para a dissipação de calor, refletia na secreção de hormônios termogênicos como o T3 e o T4. E aí entra o problema, né? Porque esses hormônios, eles são fundamentais para diversas funções orgânicas, para a produção de leite, para ganho de peso, para crescimento. Então, a gente não pode ter níveis baixos, um sistema de produção eficiente, animais produzindo e saudáveis em homeostase, não devem apresentar baixos níveis desses hormônios. Vamos pular agora para avaliações de alteração do comportamento dos animais. Observar o comportamento dos animais, hoje em dia está muito em alta, câmeras nos estabuleiros, nos estábulos, né, vendo a resposta dos animais e já tentar acionar algum mecanismo que possa rever esse comportamento inadequado dos animais. Isso porque se os animais estão em alguma condição de estresse pelo calor, né, como a gente está enfocando aqui, eles vão reduzir vários parâmetros, vão reduzir o consumo de volumoso, vão reduzir o consumo de concentrado, vão reduzir a ruminação, o pH tende a alterar, os micro-organismos no rumen, a retenção do bolo alimentar, perda de nutrientes disponíveis, aumento no consumo de água e o desempenho, consequentemente, dos animais. Então, as alterações do comportamento dele também é importante a gente observar, porque a gente pode tomar medidas, né, principalmente naquelas épocas mais quentes do ano. Então, a busca por sombra nas horas, ter alternativas de manejos, que os animais consigam, que sejam trabalhados a campo, né, que eles consigam pastar em horários mais a menos, né, menos quentes, e isso a gente consegue através de avaliações, tanto manuais, avaliações visuais dos animais, como a avaliação automatizada. Esse já é um cenário que presente em sistemas de produção muito eficiente, a avaliação dos animais, né, o monitoramento dos animais e do comportamento dos animais de forma automática, com sensores que podem agir de forma imediata para que os animais não reduzam o consumo de alimentos. Se o animal não está consumindo, ou se ele está tendo algum problema na conversão, na eficiência da utilização dos nutrientes, isso vai refletir lá na balança, lá no leite, lá no peso dos animais, na carne, quando eu for comercializar. Então, reconhecer que os animais são susceptíveis ao ambiente, e aí onde é que eu entro com o enriquecimento ambiental, onde é que eu entro com a seleção dos animais mais adaptados àquele meu sistema de criação. Agora eu quero mostrar para vocês um resultado, e eu vou pedir até licença, porque ele não foi feito com ovinos, né? A gente não conseguiu ter esses dados, essa gama de informações com ovinos, a gente conseguiu ter com bovinos da raça Brahma, né? Com tantas informações, qual ou quais características devem ser observadas na seleção de animais adaptados com uma boa performance produtiva, né? E essa era uma dúvida, qual é a característica, eu tinha nos animais, né, que eu vou falar agora a partir de agora. Eu tinha animais que participam no programa de melhoramento genético da raça Brahma, e eles são selecionados única e exclusivamente para produção e performance produtiva, reprodutiva, produção, carcaça. E aí os produtores queriam, o pessoal da associação entraram em contato com a gente e pediu para a gente fazer um estudo e encontrar características adaptativas para colocar dentro do sumário dos animais ou para poder ver a relação dessas características adaptativas e produtivas. Será que eu selecionando animais mais adaptados, eles iam ser menos produtivos? Então, a gente teve essa missão, esse exemplo, né, de um estudo em que os animais foram selecionados tanto para características adaptativas como produtivas.
Aí eu vou explicar um pouco para vocês de como foi feito o trabalho. Ainda não está publicado não, mas está para sair. A gente está nas últimas correções e eu acho que daqui ao final do ano, não, daqui a poucos meses vocês vão ter acesso a essas informações. Então, o trabalho que a gente fez, a gente classificou os animais em 3 grupos, né? A gente fez análise de cluster em relação às características de termorregulação, produção de hormônio, T3, T4, as características de pelame. E os animais, eles foram classificados em 3 grupos. E aí a gente começou a ver o desempenho produtivo desses grupos dos animais. E a gente viu que os animais que tinham aquelas características de pelo, como a gente já discutiu, mais curto, mais grosso, que tinha maior T3 e T4, que eles não reduziram a produção de T3 e de T4, que eles responderam melhor ao ambiente, a temperatura retal dentro da normalidade. Eles foram os animais que tiveram maior peso de carcaça, o maior peso aos 505 dias, o maior ganho de peso diário. Então, foi o grupo genético 3, que era o grupo genético mais adaptado, também foi o grupo genético que tinha os animais mais produtivos. E esse foi um resultado que a gente conseguiu achar muito interessante. E outra necessidade que a associação do Uber-Brahma queria que a gente respondesse era qual a característica que a gente vai olhar no animal e a gente vai selecionar ele para adaptação que não perca a produtividade. A gente já viu que os animais mais adaptados não perdiam em relação à produtividade. Porque se eu chegasse com o resultado que os animais com essas características de pelame eram os que tinham menos ganho de peso, eles não iam querer nunca selecionar esses animais. Então, a gente testou diferentes características. Se a gente analisar essa tabela aqui abaixo, se a gente analisar o PCA1 é um conjunto de características de peso, ganho de peso aos 505 dias e o peso de carcaça. São essas 3 características juntas. Então, animais que tinham o maior ganho, né? Melhor performance, foi o que eu chamei na descrição, quando eu descrevi o artigo. Os animais que têm a melhor performance, como é que se a gente selecionasse somente em relação às características dos hormônios, se a gente observasse somente os hormônios, conseguimos animais com maior produção, maior performance? A gente não teve uma estatística muito boa, né? O R², a relação entre eles dois foi muito baixa. A melhor equação que eu consegui ter foi que os animais que tinham o melhor peso de carcaça, o melhor peso ao abate, os 505 dias, melhor peso de carcaça, maior ganho de peso diário, foram justamente aqueles animais que apresentavam não somente um grupo de características, somente pelame, somente hormônios, somente fisiológicas. Eram aqueles animais que tinham um pouquinho de cada um. A gente teria, se foram os animais que apresentaram, a gente teve que incluir no modelo a temperatura retal, a sudação, a espessura do pelame, o comprimento do pelo e o hormônio T3. Então, essas características, se a gente analisar essas características, que está aqui em vermelho, a gente conseguia selecionar para animais com maior peso e maior performance e maior ganho para o produtor. Então, eram essas características que a gente aconselhou ao final que o produtor, que a associação do Uber-Brahma observasse para poder mensurar produtividade e adaptabilidade dos animais. Aqui um pouco do resultado, né? A seleção para os animais classificados no grupo 3, que eram os mais adaptados, eles apresentavam um ganho em relação de peso de 11%. Coloca isso na balança, vê se eles não ficaram felizes em encontrar que esse grupo de adaptabilidade conseguiam ter um rendimento melhor de 11% em relação ao grupo menos adaptado. E que as características ideais para que ele observe no campo, para obter animais melhores, mais adaptados, eram a temperatura retal, a sudação, a espessura do pelame, o comprimento do pelo e os hormônios T3, a concentração do hormônio T3. Então, relembrando aquele conceito, né, que eu comecei falando sobre adaptabilidade. Então, como medir a adaptabilidade dos animais? A gente tem que ver o conjunto de características e aquela que é mais possível de ser observada no rebanho, né? Porque muitas vezes tem características de ser difícil visualizar ou de ter um custo mais elevado. Mas você vai ter conhecimento que a adaptabilidade, ela depende de um conjunto de características, e não só uma, que leva em consideração as alterações morfológicas, anatômicas, fisiológicas, bioquímicas e comportamentais. E assim, com esse viés, com esse leque, abrindo meu horizonte para avaliar a adaptabilidade dos animais, eu consigo
ver diferentes parâmetros e aliado também ao desempenho produtivo dos animais, né, sua performance. E assim, como considerações finais, que não existe uma única característica para a gente selecionar e ter animais adaptados, né? Então, nós temos que abrir o leque de informações e ver o animal, ele interage de diversas formas com o ambiente, né? A gente tem muitos artigos que falam de target traits, ou marcadores fenotípicos, umas características-alvo que a gente pode, características de diferentes naturezas, pode ser pelame, junto com a temperatura retal, junto com hormônio, diferentes naturezas das características para poder avaliar a adaptabilidade. A busca desse marcador fenotípico que possa facilitar, então nós temos ainda um caminho, a gente tem esse trabalho com Brahma, mas eu não tenho esse trabalho com ovinos, principalmente porque eu não tenho uma base de dados tão rica como eu tinha lá dos animais do Uber Brahma. Um marcador fenotípico a busca de um marcador fenotípico pode auxiliar muito os produtores no processo de busca de animais mais adaptados, né? E sempre escutar o produtor. Escutar o que o produtor diz, escutar a preferência daquele produtor, porque pode ser que ele tem, né, com certeza, mais conhecimento daquele animal manejado naquelas condições, e pode ser que o que se a gente impor um animal ou impor um tipo, pode ser que ele não absorva nossas imposições, né? Então, nós temos que ver bem o que eles querem para poder a gente casar as informações e conseguir nossos objetivos. Né? E assim eu finalizo, acho que já estamos até no tempo. Agradeço o convite mais uma vez a todos, agradeço a quem ficou, agradeço ao grupo. E quem está hoje, numa terça-feira à noite, já é mais de 8 horas, em plena pandemia, em plena suspensão de aula, tentando ter conhecimento, parabenizo a vocês, né? Então, eu finalizo até com essa frase sobre a educação, que é a arma que a gente tem para poder mudar o mundo. Então, eu comecei a palestra falando de mudanças que vão ter na produção de alimento, e a educação, o conhecimento, a pesquisa, é o que vai fazer com que nós tenhamos êxito nesse propósito. E assim eu finalizo, e me coloco à disposição, Aline. Vamos lá, Jacinara. Obrigada pela palestra, pela excelente palestra. Vamos agora para as perguntas. Rodrigo Nóbrega, ele é um produtor de Caicó, Rio Grande do Norte, e ele pergunta, gostaria de saber sobre a adaptação da raça Dâmara e Rabo Largo. Se você poderia relatar algo. Adaptação da Dâmara. A Dâmara eu conheci. Vocês estão me vendo? Jacinara, na apresentação, eu paro a apresentação aqui. Isso. Pronto. Tá melhor? Está sim. Eu nunca fiz trabalho. A Dâmara e a Rabo Largo, né? Eu acho que vocês da UVA têm um rebanho com esses animais. Temos. Eu nunca fiz trabalho de adaptação com eles. Eu não posso dizer a capacidade adaptativa desses animais, mas o que a gente sabe, do que a gente vem vendo, é que também são potencial, né? Eu não tenho como comparar com outras raças, mas pode ser uma boa escolha. Se eu quiser trabalhar com esses animais, ou se eu quero trabalhar com esses animais e quero fazer seleção em relação à adaptação, ou observar a adaptação desses animais, eu sugiro que a gente comece observando essas características, né? Características morfológicas e relacionadas com desempenho. Aí a gente consegue casar as informações no ambiente no qual eles vão ser produzidos, no ambiente semiárido, no ambiente no qual eles vão ser manejados. Obrigada. Vamos para a próxima. Professor Alexandre Araújo, ele é da Universidade Federal do Piauí. Professora Jacinara, parabéns pela apresentação. Existe perspectiva para o uso de identificação de genes para adaptabilidade ao clima para a seleção dos animais, assim como vemos para características produtivas e de resistência a parasitoses? Existe, professor Alexandre, né? A gente já tem alguns marcadores, né? A proteína do estresse térmico, já existem alguns marcadores relacionados com o estresse térmico, né? Para o produto que a gente pode aliar, né? Muitas vezes a gente vê o genótipo do animal, mas a gente tem que ver essa interação, o fenótipo.
As características que a gente vem avaliando, o meu grupo de pesquisa, que a gente sempre vem avaliando, analisando, é mais referente ao fenótipo dos animais. As características, o que ele está expressando naquele momento. Mas já existem muitos trabalhos de qualidade que avaliam até essa característica de pelame, do comprimento do pelo, associando com algumas proteínas já encontradas, de alguns genótipos já encontradas para o estresse térmico. E é um futuro, né? Antes a gente falava de avaliação genética como se fosse uma coisa muito longe, mas hoje em dia já não tanto. A gente já consegue ter a menor custo, né? A avaliação de alguns grupos de animais. É promissor, já tem muito resultado, mas que a gente também está focando muito nessa avaliação do fenótipo. Os trabalhos que a gente vem conduzindo vem muito nessa questão do fenótipo, na resposta do animal. Obrigada, professora. Vamos para a próxima. O próximo inscrito é o professor Hilder, e ele pede a palavra para poder utilizar o áudio. Muito obrigado, professora Aline, obrigado, professora Jacinara. Eu queria iniciar parabenizando não só pela excelente palestra e rica em conteúdos, mas pelo trabalho que vem realizando diretamente em prol das raças nativas e em prol da morada nova. Eu acho que a gente tem que ressaltar esses nossos recursos nativos e a forma de ganhar visibilidade e as ferramentas que nós temos através da academia é essa exatamente, através da produção de ciência e de dados que suportem a permanência desses animais dentro dos nossos rebanhos e o crescimento desses animais, né, dentro do setor produtivo. A minha pergunta, agora sim, já para ser mais direto, ela vai em relação às suas observações a campo, né? Você percebeu que existe variabilidade genética para os diferentes mecanismos adaptativos dentro dos rebanhos? Ou seja, se é possível que dentro de um mesmo rebanho sejam diferentes as características utilizadas pelos animais para manter a sua homeostase? Oi, professor Hilda, eu venho acompanhando várias palestras juntas com você, já conheço até de forma virtual. Um dia a gente se conhece presencialmente, né? Realmente é uma função que a gente tem de resgatar esse material genético nosso, né? Eu digo nosso, a morada nova já coloco como minha também, e outras raças nativas, que são importantes para a gente continuar os trabalhos. No Morada Nova Vermelho, eles são tão padronizados, mas tão padronizados, que a variabilidade deles é muito pouca. A gente encontrava mais ainda encontrava alguma coisa em relação à cor da pelagem. Pronto, eu precisava de ter animais mais escuros, mais claros, e uma pelagem que eu chamei de intermediário para ver a questão da adaptabilidade. Porque os produtores, eles recusavam muito os animais dentro da variedade vermelha, aquele mais escuro, aquele mais claro, e a variabilidade deles, da raça, era muito pouco. Nos Brahma, também eles passam por um processo de seleção, para aquelas características produtivas, um padrão tão uniforme que a gente não via muitas diferenças em relação à produtividade. Agora, eu encontrei uma diferença muito grande na variedade branca e na variedade vermelha, das características fenotípicas. Fenotipicamente, os animais eles eram muito diferentes, apesar da mesma raça, e apresentavam características diferentes, né? Apesar de estarem na mesma condição, foram desenvolvidos no mesmo ambiente. Então, são animais do mesmo ancestral, e inseridos no mesmo ambiente, mas que eu conseguia ver variação em relação a esse fenótipo. Mas dentro de grupo especificamente, quando a gente fala em raça, a gente coloca um tipo racial, que a variabilidade dentro de raça fica muito pouco para a gente trabalhar. A gente consegue mais se a gente fosse analisar algum cruzamento e a gente tivesse diferenças dos animais, aí sim a gente conseguiria ter mais diferenças e ia conseguir avaliar esses grupos, né, de forma mais distinta, teríamos mais distinção, mas dentro de raça, a variabilidade dos rebanhos que a gente vem trabalhando é muito pouco. E até um problema para ganhos em relação à produção. A gente não anda muito porque não tem muito o que melhorar, somos limitados, né?
Esse aí eu achei muito interessante nesse sentido desse resultado, porque isso mostra, então, também a plasticidade, né, que os diferentes indivíduos dentro da variedade Morada Nova, eles têm, né, de se adaptar. Cada um desenvolveu os seus próprios mecanismos adaptativos, chegando ao ponto de manter a homeostase em qualquer uma das duas variedades através de diferentes mecanismos. Então, quando você fazia ênfase naquilo de não coletar só umas informações e um só mecanismo, e temperatura retal e respiratória, acho que também chega muito nesse encontro, né, de que como as diferentes espécies e os diferentes animais dentro de uma mesma espécie utilizam diferentes mecanismos para manter essa adaptação. Era isso só. Muito obrigado, professora. Só para complementar, a gente está indo, quando a gente começou a abrir o leque, né, de coletar mais informações em relação à adaptabilidade, a gente começou a coletar também OPG. A gente coletava sangue para ver a bioquímica, a gente coletava o hemograma dos animais, e a gente começou a coletar o OPG porque, tipo, a adaptação do animal não é somente em relação à termorregulação, envolve também outras avaliações indiretas. E aí entra peso, ganho de peso, prolificidade, o número de cria desmamada. Então, tem outras características que a gente chama até de indiretas, que também devem ser avaliadas, né? Então, quando o produtor ele descarta um tipo racial como a variedade branca, por ser menos adaptada, o meu trabalho, o trabalho que a gente conduziu nesses testes de adaptabilidade, mas pode ser que tenha outra coisa ali por trás que eu não identifiquei, porque eu avaliei só a adaptabilidade, que faz com que eles rejeitem. Eu já vi que é porque ele tem esses problemas por ele não ser pigmentado, aí muitos animais têm problema de dermatite, muitas vezes tem que amputar rabo, amputar a orelha, talvez tenha alguma coisa por trás, porque eu como iniciante, né, a gente tem produtor de 70 anos lá, então quando eu chego para falar alguma coisa, eu sou sempre a iniciante, porque eu comecei há menos tempo. Então, a gente fica, mas por que vocês não aceitam? Por que vocês não trabalham com essa variedade? Por que vocês descartam? A gente tentando entender o porquê, mas o que eu tenho que ter em mente sempre é o conceito de adaptabilidade e a razão social também, né, dos animais que vivem. Eu vejo que o Morada Nova Vermelha é o xodózinho deles. Eles não querem animal mais produtivo, não. Eles querem animal daquele tipo, com aquela orelha, com aquele tamanho, e a gente pode morrer de mostrar parâmetros e formas que o animal pode ser maior, mas eles são mais resistentes. Não vou dizer todos, né? Eles são mais resistentes porque eles eles são mais focados no padrão racial. Isso porque eles já perderam muito com o padrão racial por causa de cruzamentos. Então, em parte, está explicado. Mas a minha função de avaliar a adaptação dos animais, a gente consegue passar muito para o produtor e tentar puxar um pouco para o branco, né? E a Aline aí, estudando um pouco mais o branco, pode ser que ela descubra alguma coisa que faz com que seja rejeitado pelos produtores. E se for essa questão da epiderme, a gente pode fazer uma seleção a favor dos que apresentam a epiderme pigmentada. Muito obrigado, professora. Obrigada a você, professor. Obrigada, Jacinara. Vamos para as próximas. Kelly, ela parabeniza pela excelente apresentação e relata que suas colocações foram muito esclarecedoras para algumas tomadas de decisões em campo junto ao produtor. A próxima pergunta de Robson Silveira. Parabéns pela apresentação. Você considera a alta taxa de sudação um dos fatores que explica a adaptabilidade da Morada Nova? Sabe se você conhece, né, se existem trabalhos avaliando a morfologia da glândula sudorípara desses animais? Existe. Já existem alguns trabalhos que quantificaram, não comparativamente, né? A gente, quando trabalha com Morada Nova, meio que a gente não compara a Morada Nova com Doppler, a Morada Nova com... A gente vai trabalhando com Morada Nova em si. A gente já vi alguns trabalhos em relação às glândulas sudoríparas, que tem uma grande quantidade, é tanto que o pelo, quem trabalha com Morada Nova, vê que eles são sempre sebentos, né? Eles sempre têm essa sudação como uma característica deles. E um trabalho que a gente estava tentando conduzir também era em relação à funcionalidade, porque o número, a proporção e a funcionalidade são características diferentes. E isso interfere, sim, porque a sudação e a frequência respiratória são dois mecanismos essenciais
para o animal termorregular, para o animal conseguir adaptar de forma imediata, né? Uma resposta imediata. A gente falou de respostas imediatas e resposta tardia. Se ele está na condição de estresse, aquela resposta imediata é alterar a frequência respiratória, que é uma forma de evaporação, a evaporação respiratória, e também aumentar a dissipação de calor via evaporação cutânea. E a gente sempre, no meio das coletas, dizia que era mais rápido do que o pensamento, porque quando a gente ia medir a frequência respiratória, nesse meu experimento, os animais eles foram induzidos ao estresse térmico, né? Passou pela avaliação do bem-estar e a gente impôs o estresse térmico. A gente colocou, não em câmara climática, a gente já tinha o sol a nosso favor, a gente colocava os animais 30 minutos antes de iniciar a coleta, que iniciava de 11 horas, que é o pico da radiação, né? De 11 às 2. Então, os animais eles estavam ali expostos à condição do ambiente e tanto com a frequência respiratória muito elevada, como a sudação, a evaporação respiratória elevada. E a gente dizia que a frequência respiratória era tão alta que a gente, às vezes, não conseguia acompanhar, porque chegava a mais de 200, né? E a temperatura retal não ficava fora do valor, do limite normal, não era um valor extremo para os animais, não passava de 39,8, máximo 39,9. Os animais, eles conseguiam manter a homeostase, né? A homeotermia, tanto branco quanto vermelho. O branco também tem uma capacidade de suar. Eu não comparei o número de glândulas sudoríparas das espécies, eu comparei a evaporação cutânea em si, pelo aquele mecanismo que a gente utilizou. O que a gente percebeu é que a branca, em comparação com a vermelha, suava mais. E a vermelha tanto suava, não é que ela suava menos, ela suava muito, mas ela também elevava muito a frequência respiratória. A branca não utilizava tanto a frequência respiratória. Já a vermelha utilizava os dois mecanismos. E todos mantiveram a homeostase. Ok, vamos para a próxima. A Claudenilde pergunta: esse trabalho feito com os Brahma, vocês irão fazer com os ovinos em algum trabalho no futuro? Esse trabalho com branco a gente iria fazer com o quê? Se os trabalhos que você realizou com os Brahma, né, com os bovinos, sim, vocês irão fazer com os ovinos em algum trabalho futuro? Quem perguntou, Aline? Tu pode dizer o nome? Posso. Claudenilde. Claudenilde, eu queria, Claudenilde, muito que a gente tivesse uma associação com o número de informações que a gente tem dos bovinos dos Brahma. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem todas essas informações. Lá, os animais, lá, os animais é uma empresa, né, que vende sêmen. E aí é diferente de comparar. Mas os animais, eles tinham informação de tudo. Tinha um POP para cada tipo, POP para avaliações de carcaça, POP para as avaliações relacionadas à reprodução, POP para as características, a gente fez o nosso POP também, para as características adaptativas. E de ganho de peso, os animais têm aquelas balanças automatizadas que já calculava quanto que o animal comia e quanto que sobrava, então era um sistema diferente. Se a gente tiver possibilidade de rebanhos de ovino controlado, com essa grande quantidade de informações, eu acho que a gente pode até conseguir dentro da universidade, que a gente consegue controlar mais. Mas com as raças nativas que eu venho trabalhando, e com os produtores, e na região que eu venho trabalhando, não encontrei uma associação que tenha essa quantidade de informações para poder a gente casar, né? Ou a gente pode até se adaptar de alguma forma, mas em relação à produtividade e reprodução, a gente ainda luta com escrituração zootécnica e dificulta mais essas avaliações. Ainda pergunta da Claudenilde, ela pergunta: a frequência cardíaca também é um bom indicador? A frequência cardíaca também é um bom indicador. A gente colocou a frequência respiratória, não optamos por não colocar a frequência cardíaca, porque a gente conseguia responder com a frequência respiratória. Mas outros trabalhos a gente já incluiu a frequência cardíaca como forma de ter mais dados e ficar mais precisos. Mas também, se vocês querem fazer uma avaliação adaptativa dos animais, o ideal é que vocês vejam tanto a frequência cardíaca, a frequência respiratória, as características de pelame, e aí, se possível, as características de sanguíneas, né?
que aí vai, se há condições de fazer, porque às vezes para dosar hormônio é mais caro. Tudo bem, professora, obrigada. Gostaria de perguntar se tem algum participante que queira realizar alguma pergunta. Podem ficar à vontade para utilizar o áudio. Aline. Oi, Enéas. Bom, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a professora Jacinara Rode pela excelente palestra, pelas informações que realmente acrescentaram muito ao nosso conhecimento. Eu, que sou um leigo, minha área não é essa, né? Para mim, muita coisa nova surgiu aí, muita informação interessante. Eu acho que só faltou uma coisinha, que é uma coisa que vem martelando na minha cabeça com relação à raça morada nova, né? E especialmente com relação à morada nova branca. Quando eu trabalhei na Embrapa, eu vi o pessoal do melhoramento, né, fazendo um trabalho grandioso, principalmente pelo doutor Facó, né, a tentativa de recuperar, digamos assim, a raça, né, que há 15, 20 anos atrás caiu em certa desgraça aqui perante o nosso produtor, que viu na Santa Inês como o ideal para se criar pelo porte, pelo tamanho dela, e enquanto que eles esqueciam que a morada nova tinha uma série de qualidades, né, que tinha um lugar especial para ela. Mas a minha preocupação com a morada nova, porque esses rebanhos foram sendo reduzidos com o tempo, especialmente a morada nova branca, é com relação a rebanhos consanguíneos. Como é que vocês têm trabalhado com relação a isso? Com esses rebanhos consanguíneos? Porque são poucos, né? Os rebanhos, tem poucas famílias, né? É, isso mesmo. A gente não tem tanta diversidade, né, no projeto Morada Nova. O projeto Morada Nova, eu ingressei nele, eu acho que desde o primeiro edital que teve, em 2008, eu já era da equipe. Para minha formação, foi fundamental, o professor Enéas, essa possibilidade de trabalhar com profissionais, né, no nível do professor Facó, da professora Débora. E aí eu vi que ele fez um trabalho muito bom por causa dessa variabilidade genética da raça, que estava caindo, né, cada vez menor, por causa a velha questão do padrão racial limitando a produtividade, né? Os produtores da raça Morada Nova passaram por esse pesadelo desses cruzamentos indiscriminados e dessa possibilidade de perder a raça, e eles ficaram tão focados em produzir um tipo com baixa variabilidade, porque se vocês virem o rebanho de Morada Nova, eu tenho algumas fotos, os animais são todos iguais, aquele mesmo padrão, e a variabilidade meio que peca, a gente não vai ter muita variabilidade. Talvez a gente tenha uma variabilidade dos animais do Ceará com os animais de outros estados, como a Paraíba, mas, em geral, a raça Morada Nova, o problema que a gente ainda vê, que a gente vê, mas que talvez não seja o problema, né, para o produtor, é a questão da variabilidade genética. Então, o animal ele tem que ter o focinho e casco altamente pigmentado, a orelha é uma característica que o animal ele pode pesar 100 quilos, extrapolando aqui, mas se ele tiver uma orelha pesada, eles abatem, porque eles não querem um animal que não seja daquele padrão racial. E quanto mais focado nessa característica somente de padrão racial, menos variabilidade a gente vai ter. E aí, na venda, na comercialização, a gente vai estar perdendo. Porque muitas vezes o consumidor não quer saber se está comendo Morada Nova, ou Santa Inês, ou um cruzamento. Isso é mais digamos assim, mais um ponto de vista do produtor. Então, a variabilidade genética vem pecando. Aí o Facó ele já veio alertando a Associação, né, dos Criadores de Ovino, a ARCO, pela forma fechada que eles têm em relação ao padrão racial, que não admitem muitas coisas que não têm uma relação científica, né? E então, vamos ver como é que ele consegue. Ele já tentou colocar alguma coisa de chifre, já tentou algumas características que poderiam melhorar a questão produtiva. Mas, em relação a isso, o professor Facó não conseguiu ganhos. Eu lembro que o programa de melhoramento do Morada Nova, o ganho de peso dos animais, ele não altera, é uma linha assim, professor Enéas. Então, por mais que tenha sido feito ações, foram feitos 9 testes de desempenho dos animais,
e vendo quais eram os melhores, os que tinham melhor capacidade de produzir carne, eles não eram utilizados como multiplicadores. Eles eram utilizados como churrasco no final, porque muitas vezes aquele animal que apresentava um potencial de produzir carne maior não estava dentro do padrão racial. Pronto, uma vez que eu estava no teste de desempenho dos animais, o campeão era bem escuro. Bem escuro. Foi um dos motivos também que me despertou para trabalhar com as cores de pelagem. Ele era escuro e tinha língua escura, e os produtores não queriam aquele tipo. Mas ele ganhou. Ele foi o animal que, dentro de 90 dias, apresentou, sobre as mesmas condições, apresentou o maior ganho de peso, né? Mas foi um animal que não foi utilizado, ele foi tido como elite e tal, mas ele não foi utilizado nos rebanhos como reprodutor, porque ele era escuro, mais escuro, a pelagem dele era bem escura, e os produtores não querem esse tipo de pelagem pela possibilidade de dar uma cria preta, né, da variedade preta. E aí, que não é reconhecida pela ARP e não teria registro. E aí entra naquele velho problema. O Facol está tentando aí ver como é que ele consegue para a gente aumentar essa variabilidade, porque é um risco, né, para uma raça ser tão fechada. Professor Enéas, contemplado, ou você gostaria de falar mais alguma coisa? Se a gente tivesse uma mesa de bar, eu ia fazer um bocado de perguntas minha boca, que não teria criticado, porque eu não estou do ramo. Mas, realmente, eu sou muito curioso, porque eu vi a luta titânica desse pessoal com relação à raça Morada Nova, né? Porque ela andou um pouco por baixo, aí, quando veio aquela onda de santinês, né? Parecia que o pessoal estava esquecendo. Eu tive uma vez lá em Franca, em São Paulo, numa indústria de calçados, eles produzem calçados, sapato masculino, só com couro de santinês, com couro de ovino, né? E eles tinham uma frustração, porque, para eles fizeram avaliação em todas essas raças que temos trabalhado aqui no Brasil. Uma das frustrações dele é que eles não tinham matéria-prima de Morada Nova, que é uma pele super valorizada que poderia agregar um tremendo valor à raça, né? E parece que, não sei, eles têm essa frustração, e eu acho muito bacana esse trabalho de vocês na tentativa de mudar esse cenário, né? A gente pensa muito, quando pensa nessas raças, nós só pensa assim no fator carne, mas a agregação de valor da pele é uma coisa espantosa, né? Não podemos esquecer disso, né? E a Morada Nova é uma pele de primeiríssima qualidade. É isso. É verdade, professor. Obrigada, professor Enéas. Vamos para a próxima pergunta. Edneudo Ponte, parabeniza pela palestra. Meu nome é Edneudo Ponte, sou zootecnista, extensionista, proprietário de empresas de assistência técnica e de empresa comercial, uma churrascaria. Acredito que todo trabalho a nível de campo ou acadêmico deve ter como principal objetivo a possibilidade de ser implementada na fazenda. Aí eu pergunto, como utilizar na prática as características de adaptabilidade para melhorar a rentabilidade da atividade de ovinos? Como utilizar as características de adaptabilidade para melhorar a rentabilidade? Isso. Como é o nome dele, Aline? Edneudo. Edneudo, né? Como é que a gente pode fazer isso, Edneudo? Como é que a gente pode, para poder ter a máxima produtividade, né? Você como extensionista que trabalha no campo, como é que a gente pode contribuir aqui na ciência, selecionando animais que ele possa aproveitar de forma mais eficiente aquela condição no qual ele foi, no qual ele vai estar adaptado, né? Vamos pensar no contrário, animais que têm a baixa capacidade adaptativa. Eu não sei se você já conseguiu, se você já teve a oportunidade de trabalhar com animais de raças, puro, de raças de fora, né? De raças exóticas. E animais que podem apresentar uma baixa capacidade adaptativa. Que eles vão precisar muito de um manejo ambiental, de um melhoramento ambiental, de mudança de pastagem, de mudança de clima, de mudança de condições e de medicamentos para poder ele conseguir produzir, né, o leite, para poder conseguir ganhar peso.
Então, animais que têm uma baixa capacidade, muitas vezes a gente, não vou dizer que se ilude, porque eu acho que qualquer forma de criação dos animais, eu já vi várias realidades, né? Já vivi com Brahma, já vivi, que é uma raça que foi criada, né, para ser mais adaptada a ambiente quente, devido um exemplo, pronto, o Brahma. Uma raça que ela foi criada, foi formada, para responder uma dificuldade que ele tinha de ondas de calor lá nos Estados Unidos. Então, tinha ondas de calor que fazia com que os animais simplesmente morressem ou diminuíssem muito a produção, ou diminuíssem os índices reprodutivos, que é a característica que é mais afetada em animais que são pouco adaptados ao ambiente. Então, formou essa raça Brahma, selecionando características e tipos para que ele consiga produzir e consiga ter uma boa capacidade adaptativa. Então, sempre que a gente focar, ou sempre dentro que for possível, dentro do seu rebanho, você conseguir observar os animais, se você está com um problema, né, de baixa capacidade adaptativa, está trabalhando com animais de fora, animais que não estão conseguindo se adaptar às suas realidades, tu pode fazer uma seleção dos animais que menos reagem, né, de forma negativa com o ambiente, observando essas características indiretas e diretamente com a produtividade, com a regularidade na reprodução. Assim como você pode também, uma coisa que a gente não gosta muito de dizer quando trabalha com raça nativa, é quando a gente trabalha com cruzamentos, né? A gente trabalha com cruzamentos para pegar de uma raça adaptação de outra raça adaptabilidade e formar tipos que consigam responder de forma a me dar um produto de baixo custo e que esteja de acordo com aquelas condições do meu ambiente. Então, daqui para frente, as condições ambientais que a gente vem, já está. Eu vi uma palestra, acho que foi do Delano, aqui de vocês, que fala, hoje em dia, fala-se muito da bioclimatologia, da termotolerância, mas é porque os índices reprodutivos, as falhas devido a essas ondas de calor, essa temperatura do ambiente que está ficando mais alta, então é um problema nosso, das ciências agrárias, da zootecnia, de quem produzir alimento, né? É um problema real e a gente vai ter que trabalhar sempre procurando animais com essa boa capacidade adaptativa, aliada com a produção. Então, não é utópico selecionar animais, rebanhos, observar as características, animais que têm uma pelagem muito densa, animais que têm pelos muito longos, podem sofrer mais para termorregular, aqueles animais que ofegam muito, aqueles animais que estão sempre ofegando. Então, a gente pode fazer uma seleção para essas características. E o produtor vai ter ganho na regularidade de oferta, porque o animal vai falhar menos em relação aos índices reprodutivos, vai ter a maior capacidade produtiva e também vai ter mais resistência até mesmo para parasitas, que é uma questão que a gente até analisa. A resistência aos parasitas locais, né, onde ele está sendo manejado. Eu acho que respondi, esqueci já o nome dele. Edneudo. Edneudo. Vamos lá para a próxima pergunta. Alan Lopes, ele relata, olá, para tentar manter a variabilidade genética de imediato, preciso orientar os acasalamentos. Há programas que orientam a melhor combinação entre machos e fêmeas, que na próxima descendência torne a endogamia menor possível. Isso é importante porque há poucos animais disponíveis para acasalar. Na realidade, ele está fazendo aqui só um comentário. Pronto, não temos mais perguntas. Gostaria agora de finalizar, te parabenizando, né, pela excelente palestra. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? Estou aqui falando em nome do GEPOV. Você que, no momentos aí de pandemia, né, disponibilizou seu tempo. Então, muito obrigada, Jacinara, né, professora Jacinara, pela explanação. Eu acho que nós estamos precisando, né, saber, ter essas informações com relação a toda essa parte ambiental, e você abordou muito bem. Tá? Então, em nome do GEPOV, meus parabéns, gratidão por ter aceito o convite, e estamos aí, né, na luta com os Morada Nova, e estamos aqui também à disposição, a universidade fica à disposição, para que a gente possa ampliar aí as nossas pesquisas e tentar cada vez mais interagir nas nossas, né, essa integração com nossas parcerias. Desde já, muito obrigada.
Eu que agradeço, Aline, ao grupo. É sempre bom essas parcerias, né? A gente não pode trabalhar de forma isolada. Eu acredito que trabalharmos juntos, a gente consegue ter mais sucesso no trabalho que a gente vem conduzindo. E é uma boa parceria com você, Aline. Espero que tenhamos outras, né? Assim que eu voltar essa pandemia, quando eu estiver lá na Paraíba, me coloco à disposição. Quero conhecer os moradores novos daí. Quem tiver alguma dúvida ou quiser algum material do que foi falado hoje, eu coloquei meu e-mail no final, jacinara.rode@gmail. E agradeço a todos que ficaram. Espero ter contribuído. Espero que vocês consigam abrir o leque, consigam colocar mais essa questão da adaptabilidade, porque vocês vão ainda escutar muito falar sobre isso. Agradeço a todos. Então, mais uma vez, obrigada. Agradeço a todos os participantes, né, por mais um ciclo, por mais um dia, né, do primeiro ciclo de palestras em ovinocultura. Nos encontramos na sexta-feira com mais uma palestra e na próxima semana, né, com mais 2 palestras, e aí encerramos esse primeiro ciclo de palestras em ovinocultura. Então, agradeço a todos aqui, participantes, alunos, professores, produtores, e mais uma vez a você, professora Jacinara, por ter, né, tirado esse tempinho hoje e estar aqui conosco. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau.